Olá, boa tarde. Saudamos a todos os presentes que nos acompanham nas plataformas nessa 20ª Semana Universitária, que, por conta da pandemia do novo coronavírus, assume excepcionalmente um caráter virtual. Desejamos que estejam todos bem, com saúde, e lamentamos e prestamos condolências a todos que tenham perdido familiares ou entes queridos ao longo deste ano. É com muita felicidade que damos início ao nosso encontro IC, Arte e Utopias do agora no seu segundo dia, como parte da programação oficial da 20ª Semana Universitária da Universidade de Brasília. Gostaria, antes de mais nada, agradecer a presença virtual dos integrantes da mesa de hoje, todo mundo aqui bonitinho aparecendo. Agradeço também ao Decanato de Extensão, na pessoa da professora decana Algamir Amância, ao Departamento de Artes Visuais, na pessoa da professora-chefa do departamento, Rosana de Castro, a coordenação de extensão do Instituto de Artes, a professora Tereza Santa Cruz, a coordenação de extensão do Departamento de Artes Visuais, a professora Sinara Barbosa, bem como a Universidade de Brasília pela realização deste evento, além de agradecer pessoalmente ao estagiário do decanato, Isaac Guimarães, que estará ao longo dessa semana nos dando apoio técnico e logístico para a realização desse encontro. Bom, a nossa provocação para esse encontro, é a seguinte: o contexto da pandemia global provocada pelo novo coronavírus vem assolando o mundo, sobretudo o Brasil, com catastróficos efeitos sociais e culturais, com a perda da vida de lideranças indígenas e artistas dentro de mais de 130 mil contabilizados até o momento no território nacional. Essa crise sanitária soma-se às crises cultural, educacional e político-institucional expressas, sobretudo, nos frequentes ataques à democracia brasileira e na expansão da extrema-direita como um fenômeno mundial. Testemunhamos o aumento das desigualdades, da precarização dos meios de trabalho, a urgência das pautas raciais, da opressão de gênero, dentre outras. Como, nesses tempos de desamparo, diante dos discursos reacionários, fazer do sonhar um modo de viver? Como reformular nossas perspectivas de futuro como condição para construir o presente? Como fazer frente ao automatismo das práticas cotidianas, eu de novo querendo falar autoritarismo. Como fazer frente ao automatismo das práticas cotidianas, à apatia programática, à burocratização dos gestos e dos afetos? Como vislumbrar novos horizontes, recuperando da ilusão e da ficção sua potência tática e necessária, na criação de novos caminhos transformadores, revolucionários de nossa realidade. O que a prática artística e poética nos ofertam no sentido de traçar novos, outros caminhos e descaminhos nessa construção de coletividade. Aqui parece-nos não apenas oportuno, mas urgente, recuperar e debruçar-se sobre o conceito de utopia como desejo que nos impulsiona na construção de novas formas de viver e de sentir. Bom, nessa semana a gente ainda vai ter outras 2 mesas, além da de hoje, sempre nesse mesmo horário, às 16 horas, para pensar a utopia como um conceito e gesto para confabular novas formas de viver. Vale a pena lembrar que a mesa de ontem, que foi a nossa primeira mesa do encontro, pode ser vista no canal da Semana Universitária no YouTube. Bom, aí a gente, além de hoje, vai ter amanhã, uma mesa chamada Ficção Forma, Formulações, comigo, com o Leno Tavares, da Escola de Comunicação da UFRJ, e com o Geortoff, aqui do VIS UNB também. E na sexta-feira, a mesa Lugares do Impossível, vai ter a presença do Ciro Miguel, do Etz Zurich, do GTA Institute, o Matias Monteiro, também organizador desse evento, artista plástico, curador e pesquisador, e Hélida Tessler, artista plástica e pesquisadora. Bom, então, hoje eu sou a moderadora dessa mesa. Eu quero lembrar ao público que o chat está aberto para vocês aí no YouTube. Esperamos ansiosamente as contribuições, as falas e as perguntas de vocês, então fiquem bem à vontade para comentar. E a nossa dinâmica vai ser, enfim, a gente tem uma fala, aí depois das 3 falas eu vou abrir para essas perguntas, mas vocês já podem começar a colocar as questões desde agora, que a gente vai organizando, selecionando e separando direitinho todas elas. Bom, lembrando que as falas elas vão ser de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, e aí no final a gente tem um tempo para essa conversa.
eu vou aproveitar e já apresentar todas essas carinhas lindas que vocês já estão vendo aqui. Vou começar pela ordem, né, da nossa fala de hoje, né? Então, hoje, o nosso encontro, ele tem esse título Margens, Horizontes, e conta com a presença do pesquisador e professor de teoria literária, Adalberto Miller, da Universidade Federal Fluminense, a curadora e pesquisadora Marília Panitz, e o professor arquiteto e urbanista Paulo Tavares, da FAO, aqui da UNB. O estranho é que a gente não tem os aplausos, né? Eu vou ficar sempre querendo aplaudir todo mundo. A gente começa pelo professor Adalberto. Agradeço muito a presença de todos que estão do outro lado da tela e quem está aqui pertinho, mais perto, compartilhando essa tela comigo. Professor Adalberto Miller, da Universidade Federal Fluminense, é graduado e mestre em literatura brasileira pela Universidade de Brasília, doutor em letras francês pela Universidade de São Paulo. Deu um problema no áudio? Ou eu que estou... Não? Tá. Porque deu um pequenininho aqui, ok. Doutor pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade de Münster. Agora um desafio. Institut für Kommunikation, não vou nem tentar, Wissenschaft, supervisão de Siegfried Schmidt e pós-doutorado sênior na Yale University in Film Studies Program, pela supervisão de Dudley Andrew. Professor de teoria da literatura na Universidade Federal Fluminense. Então, aproveito para passar a palavra para o professor Adalberto. Muito obrigada. Agora, vou desligar o meu microfone e deixar só o seu. Obrigado, Cecília. Agradeço muito o convite e estou muito feliz de voltar à minha alma mater, que é a Universidade de Brasília, né, onde eu estudei e a minha graduação, onde eu fiz meu mestrado e onde eu também fui professor durante 7 anos no curso de letras. E fiquei, infelizmente, né, voltando dessa forma, quer dizer, a gente está vivendo um momento bastante difícil, bastante trágico, né, da história da humanidade. Acho que um dos momentos mais difíceis que a gente já viveu, né. Muitas milhares de pessoas morreram nesse percurso, muitas ainda estão infectadas. Desejo também muita força para quem está passando por esses problemas. E então, engraçado, quando eu vi o título, eu pensei em margens e limites, né? Mas, de qualquer maneira, o horizonte, a gente sabe que a origem da palavra horizonte grega tem a ver também com a ideia de limite, né? É o limite daquilo que pode ser visto, né? Bom, eu nasci num limite. Eu nasci no antigo território federal de Ponta Porã, né? Na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Hoje, Mato Grosso do Sul, para mim, era Mato Grosso. E fronteira seca com o Paraguai, né? Quer dizer, existe apenas uma rua que divide as duas cidades do Brasil e do Paraguai, então eu sempre transitei entre esses dois países, né? Para mim, a ideia de margem e de limite sempre foi algo que eu pude transpor, né? Algo transponível, né? Transpor, em alemão se diz übersetzen, por exemplo, transpor uma coisa de uma margem para outra, né? Se diz traduzir, né? É o mesmo termo que se usa para definir a ideia de tradução em alemão, né? O übertragen também é outra palavra que tem a ver com a transposição, né? No fundo, a ideia de transposição e de tradução, ela já está pressuposta na própria origem da linguagem, se a gente pensar que a origem da linguagem é metafórica, de acordo com os românticos, né? Os românticos pensavam assim. Bom, então, a questão da tradução e da margem do limite sempre fez parte do meu pensamento, de alguma maneira. Um pensamento que, nos últimos 15 anos, girou em torno da questão de mídia e tecnologia. Um dos livros de 2012 se chama Linhas Imaginárias, que é justamente sobre as fronteiras entre a poesia e as chamadas mídias, né, a tecnologia midiática contemporânea. E me interessei muito por comunicação, é por isso que eu fui para a área de comunicação e passei um bom tempo transitando mais na área de comunicação do que na área de letras, que é onde eu me formei, né? Comunicação e cinema, né? Depois fui para o cinema,
E acabei voltando agora com esse trabalho da tradução da poesia completa da Emily Dickinson, que vai sair pela editora da UNB, que é, de certa forma, uma maneira de eu retornar também para a UNB. Então, o que eu estou fazendo atualmente é escrever algo que é um ensaio ou um romance, talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo, um romance ensaístico ou um ensaio romanesco, né, que também tem a ver com uma transgressão de limites. Como eu trabalhei muito com tecnologia, com o conceito de tecnologia e mídia, e ultimamente eu venho retornando, né, saindo daquilo que se chama de pós-humano, né, e tentando voltar para algo que seria da ordem do pré-humano, né, ou seja, do outro humano que é o animal, de acordo com a concepção, por exemplo, dos Yanomamis, né, expressa nesse livro A Queda do Céu, do Davi Copenaua. Então, esse retorno para o animal, para mim, sobre o qual eu vou falar, pressupõe também manter uma parte de mim dentro daquilo que eu sei que é tecnológico, né? Então, eu venho trabalhando numa espécie de ciborgue animal, né? Uma mistura dos dois conceitos, ou tentando transitar nos limites ou nas margens desses dois conceitos. Eu queria começar a mostrar as imagens, né? Que eu acho que eu vou sintetizar melhor mostrando essas imagens. A primeira delas é desse animal sobre o qual eu estou escrevendo agora, né? E que eu estou usando como parte do meu nome. Nesse trânsito para o animal e nesse trânsito de volta para a fronteira, né? Para mim, quando eu volto para casa, eu já volto para uma margem, né? É importante dizer isso. Assim, eu não consigo me identificar muito, né? Ou com um país ou com outro. E, sobretudo, a questão linguística, para mim, é muito forte, uma vez que a língua de origem do meu lado materno são duas línguas, é o espanhol e o guarani, né? E a gente sabe que o guarani é a língua de origem dos povos originários da América, de uma boa parte da população, né? O guarani, inclusive, o tupi-guarani, né? Que é falado lá desde do norte do Brasil até o sul, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? Então, o retorno para essa língua, para mim, tem a ver com um retorno para aquilo que os românticos chamavam de natureza, né? E que eu prefiro pensar mais em termos do animal. Então, esse primeiro animal que aparece aí é um borevi, né? Um tapir ou uma anta, né? Essa imagem foi feita algumas semanas atrás, desse incêndio, desse grande holocausto, que foi o que aconteceu no Pantanal, está acontecendo ainda, né? Em que milhares e milhares de espécies e de seres e de irmãos, né, foram queimados vivos, né? E isso é um holocausto de uma ordem imensa, né? Uma perda terrível quando você pensa em todos aqueles ovos daquelas aves que torraram e viraram cinza, né? É um momento de muita dor para mim. Eu estou escrevendo isso numa espécie de luto, né, para superar um luto profundo, né? Então, esse animal que aparece aí, essa foto é da Folha de São Paulo, ele acabou virando, posso ver a próxima imagem, ele acabou virando o tema, digamos assim, desse meu romance ensaio, né, que é o Emborevi, né, na próxima imagem, que aqui a gente tem algumas características dele, né, todo mundo conhece, né, mas é bom lembrar, né, que ele é vegetariano, né, ele come folhas, basicamente, e plantas, e gosta dos banhos, muito da água também, né, mas uma coisa que me interessa muito nele é porque ele é uma espécie de jardineiro da floresta, né, ele organiza a vida vegetal, né, e é essa forma de organizar e de se relacionar com o mundo vegetal o meu elo de identificação, né, profunda com esse outro, né? Depois a gente vai ver porque a história do vegetal, para mim, tem a ver com uma história familiar, né? Mas tem a ver com os meus escritos sobre o vegetal também, que tem sido uma das minhas preocupações, né? Podemos ver a próxima imagem? Então, a questão animal vem de um embate, né, de uma leitura do texto do Derrida,
é um texto fundamental para mim, e para todo mundo, né, que trabalha com a questão animal. De um lado, agora o outro, eu posso ver a próxima imagem, do outro, o texto que é também fundamental para se pensar essa questão das margens, que é um texto já bastante antigo, né, mas que eu trouxe nessa capa da edição italiana, que eu acho muito interessante, do Manifesto Cyborg, da Donna Haraway, né. A Donna Haraway também é uma pensadora, né, ela é bióloga de formação, uma pensadora que vem transitando, né, entre, sobretudo é uma feminista marxista, né, mas que vem transitando para os estudos de tecnologia e biotecnologia, ou para uma biopolítica, né, do corpo e dos outros corpos, né. Mas também é fundamental, posso ver a próxima, nesse percurso epistemológico que eu estou tentando fazer, o livro do Friedrich Kittler, que felizmente a gente conseguiu publicar agora, uma coedição da Eduerge e da UFMG, né, é um livro fundamental para todo mundo que trabalha com tecnologia, né, é uma grande leitura dos efeitos da tecnologia, os efeitos profundos da tecnologia sobre o nosso corpo, né. Uma das ideias fundamentais do Kittler é que, ao contrário do que o McLuhan dizia, né, as mídias não são extensões do corpo humano, né, nisso ele diverge um pouco, ele está mais próximo na verdade, a Donna Haraway estava mais próxima do Kittler, né, ela já conhecia o Kittler. A ideia do Kittler é que nós nos transformamos em extensões das mídias, né, ele vai mostrar os efeitos disso, isso é uma ruptura muito grande que acontece na história da humanidade no final do século XIX, né, e pouco a pouco, então, nós é que somos o elemento ciborgue, né, é o corpo humano, o elemento de base mesmo, o hardware, são as mídias, né. Então, agora, o Kittler vê, o que é interessante, o Kittler é chamado de determinista tecnológico, né, a Donna Haraway usa esse termo também, que é um termo bem kittleriano, porque o Kittler diz que a origem de toda e qualquer tecnologia que a gente usa hoje, da tecnologia digital, ela é militar. E essa origem militar está inscrita no modo como a gente usa. A gente brinca com os drones, né? Os cineastas hoje estão usando os drones para filmar, para fazer cinema, né? Mas essa origem militar dos drones, ela está inscrita no modo como a gente se apropria artisticamente, né? Então, posso ver a próxima imagem? Os estudos da animalidade, os estudos sobre o animal, também têm um impacto grande dentro da reflexão estética, né? Desde os anos 80, 90, que esses estudos começam a se fundamentar e se expandir para o terreno das artes, né? E agora, mais recentemente, também para o terreno da literatura, que é mais ou menos o que eu venho tentando fazer, né? O livro do Baker é bem legal, ele retoma uma ideia que é do Deleuze, que a gente, né, todo mundo que trabalha com animalidade sabe, dessa coisa do devir animal, né, do devir minoritário, que é importantíssimo, né, Deleuze e Guattari formulam isso filosoficamente de uma maneira que depois fica meio incontornável também, né, e o Baker vai muito nessa direção, mas mostrando do ponto de vista das artes, né, como é que isso acontece. A próxima, por favor. Eu conheci e trabalhei um tempo com o Eduardo Kac, quando eu estava em Chicago, né, o Katz, né, vocês devem conhecer, das artes, né, é um artista brasileiro radicado nos Estados Unidos, dá aula no Instituto de Artes de Chicago, e esse trabalho dele eu escrevi sobre ele, que é a edúnia, né, essa petúnia que vocês estão vendo, essa flor que ele está regando, o trabalho dele foi escrever na própria flor, né? Ele é um poeta que, ao invés de escrever sobre a flor, ele se inscreveu dentro da flor, né? O DNA dele, do sangue dele, circula dentro dessa flor, né? Ele fez todo um trabalho de tecnologia, biotecnologia, né, com laboratórios franceses, para colocar o DNA dele, a matriz do DNA dele, dentro dessa flor, né? E o Kac para mim, é um desses artistas que está expandindo, né, os limites de como se pode pensar a nossa relação com a natureza. Né? No fundo, né, ele foi muito criticado por transformar um coelho num coelho bioluminescente, né?
mas o que ele está tentando chamar a atenção é para o modo como a nossa, não só, né, aquilo que o Kitter mostrou, não só nós já modificamos a vida animal, e a vida vegetal, ela já não é mais a mesma, né, como talvez a gente tenha que pensar outras formas de modificar a vida vegetal e a vida animal, né, sobretudo não torrando milhões de animais, como os fazendeiros apoiados pelo Bolsonaro vêm fazendo, né, queimando vivos esses animais, né. Eu prefiro pensar que é melhor olhar para o coelho, que o bioluminescente do Katz, eu acho isso muito mais criativo, né, do que simplesmente destruir milhões e milhões de vidas, como a gente vem fazendo, né. A próxima imagem, por favor. Bom, a Raquel Nava, vocês conhecem, é uma artista que trabalha, né, aí em Brasília, e cujo trabalho eu admiro bastante, né, sobretudo pela ironia, pelo modo como ela trabalha ironicamente com o animal, mas também de uma maneira muito, tem um alerta muito grande no trabalho que ela faz, né. Eu gosto muito dessa obra, é uma obra mais antiga, uma dos primeiros trabalhos dela, talvez ela nem goste mais tanto, né, que é o Tucano, né. E o outro, que é a capa de um livro que eu estou para lançar, que eu acho muito interessante, quer dizer, é um trabalho de fotografia combinada com escultura, é uma instalação ao mesmo tempo, né? Mas eu gosto muito desse gesto de oferta, né? Esse gesto de oferta que está inscrito, né, nesse gesto de diálogo que está inscrito nessa imagem, né? Eu escrevi muito sobre o que seria, pode ser chamado como a imagem densa ou a imagem sob a imagem, né? Uma imagem que por trás dessa visibilidade, dessa superfície, ela sugere uma série de outras coisas, né? A próxima imagem. Isso é um trabalho que o Chacal vem fazendo também, no Instagram, né? O Ricardo Chacal é um poeta da chamada geração mimeógrafo, né? Sempre foi um poeta que trabalhou com a questão do precário, né? Sempre trabalhou com a precariedade. Ele produzia aqueles livrinhos nos anos 70, né? Aqueles livrinhos, O Preço da Passagem. Ele fez um livrinho mimeógrafo para comprar uma passagem para ir para Londres, né? E é um performer, né? Um performer muito interessante. E ele tem essa série em que ele trabalha com a questão do animal, quer dizer, ele performa uma série de animais. Eu acho também ele vai nessa direção de uma maneira que é um trânsito entre a poesia e as artes e a performance, né? A próxima, por favor. Bom, aí eu chego na literatura, né? E já tentando vir para a minha fronteira, né? Esse livro, para mim, é um livro incontornável para nós todos, né? No meu caso particular, mais incontornável ainda. Quer dizer, o Meu Tio Iauaretê, que é um conto do final póstumo, né? Mas, na verdade, ele publicou, né? Do final dos anos 50, anos 60, né? Começo dos anos 60, em que o personagem se transforma numa onça, ou ele é uma onça, né? Mas essa transformação dele se dá concomitantemente com o modo como ele assume a sua identidade indígena, né? Ao mesmo tempo ele assume a identidade indígena e animal, né? E esse encontro entre o animal se dá na linguagem através do encontro do português com o tupi-guarani, né? E aí que para mim esse conto é fundamental, porque ele aponta ao mesmo tempo para um retorno para o animal e um retorno para o guarani, né? Que é a minha língua ancestral, né? É a língua da minha mãe e é a língua que eu estou estudando e com a qual eu venho trabalhando mais intensamente agora. Então, para mim, esse devir animal passa por um devir de linguagem e um retorno para uma língua arcaica, que é o Guarani, né? A próxima imagem. Então, nesse livro Transplantações, eu tentei fazer uma primeira experiência, né? Um livro que eu escrevi em inglês e traduzi para o português, e é uma experiência de voltar para as plantas do jardim da minha mãe, né? Plantas que não existem mais, mas tentar refazer ou transplantar, que é um termo para tradução também, né? Transplantar para a linguagem cada uma daquelas plantas, né? De modo a criar uma espécie de um jardim imaginário, né?
Na próxima imagem, tem um texto que vem no final desse livro, né? O vegetal que logo sou, é um texto que dialoga com o animal que logo sou do Derrida, né? Então, eu tento fazer uma espécie de filosofia do vegetal para voltar a entender esse vegetal, né? Uma filosofia do humus, né? Uma filosofia que se volta para o caráter ornamental que existe dentro da linguagem e que tem a ver já com o vegetal, né? Eu vou defender a ideia de que escrever sobre o vegetal significa assumir a vegetalidade da própria linguagem, né? A própria linguagem tem um fundo de vegetalidade. A próxima imagem. Então, aqui já é uma primeira experiência de um texto escrito em Guarani, né? Eu vou ler para vocês o texto em Guarani, vocês têm a tradução do lado. Eu escrevi em Guarani e traduzi para o português, né? E aqui eu já estou assinando como Adalberto Miller Mborevi, né? Utukutuku ukui, itapopoari, ivutu iwatepe, mangma omiu. O Guarani é uma língua muito onomatopaica, né? Ela é uma língua que tem esse caráter, né, de proximidade com as coisas, né? Então, por exemplo, a palavra gotas d'água é utukutuku, né? Você vê que as palavras são motivadas, né? Uma língua anti-saussuriana, né? E de certa maneira, uma língua em que você vê uma proximidade entre a linguagem e as coisas, né? Então, para mim, esse retorno para o Guarani tem a ver com a possibilidade de voltar para o animal com uma linguagem que, de alguma maneira, está mais próxima do pensamento animal, né? A próxima imagem. Bom, e aí, aqui, esse aqui é, na verdade, o verdadeiro fundador da literatura brasileira, né? É o José de Anchieta, uma gravura muito interessante do século XVI, né, em que ele está com esses dois animais, e a gente percebe que um dos animais não é bem um animal, né? Já é um limite entre o animal e o humano, né? E o Anchieta é interessante porque ele, claro, como todos os jesuítas, né, ele representava uma ideologia de conquista, uma ideologia de civilização, entre aspas, né, uma ideologia religiosa que foi imposta e foi extremamente nociva ao pensamento indígena, né? Mas hoje é possível para mim recuperar nos textos escritos em Tupi-Guarani, né? Na verdade, o Anchieta usou várias línguas, né? Eu recupero nos textos do Anchieta um Guarani arcaico, né, que para mim dialoga com o Guarani que é falado no Paraguai, mas eu vou recuperando os nomes dos animais também, né? Os nomes dos animais são fundamentais para mim, né? Voltar a entender esses nomes arcaicos, porque para mim eles têm uma relação mais profunda com essa animalidade, né? Eu acho que são essas as imagens que eu tinha para mostrar. É a última, né? Acho que acabou, né? Não, então, esse retorno para o Guarani, esse retorno para o Paraguai, tem a ver também com um pensamento sobre como eu entendo a história, né? E esse é o meu último trabalho, a tradução dos textos do Walter Benjamin, aquelas teses sobre o conceito da história, né? Então, para mim, voltar para a história significa recuperar no passado, nesse passado arcaico, né, uma imagem, o que ele chama de uma imagem dialética, né? E essa imagem dialética, ela tem a ver com a história daqueles que foram oprimidos, daqueles que foram massacrados, né? Daqueles que foram destruídos e continuam a ser destruídos pelo fascismo, né? Então, para mim, o mesmo fascismo que destruiu os judeus no Holocausto é o mesmo fascismo que está destruindo os meus irmãos do Pantanal, né? Não é diferente. Então, eu acho que esse texto, para mim, é fundamental para voltar para fazer uma reflexão profunda sobre a história, né? Então, para mim, voltar para a minha história pessoal significa voltar para a história daqueles que foram massacrados dentro de mim e que, de certa maneira, ainda vivem, né? E, para mim, essa é a minha margem, esse é o meu horizonte, né? Era mais ou menos isso que eu poderia dizer.
Obrigada, Adalberto. Nossa, que fala inspiradora. Estou aqui ainda fervendo com a cabeça nessa difícil tarefa de moderar, enquanto eu estou super interessada. Estou vendo pelos comentários que está todo mundo também muito instigado, então, que bom, começamos bem a nossa conversa. Eu vou passar agora a palavra para a professora Marília, e no final, então, quem chegou agora, a gente continue comentando aí no chat, que a gente está selecionando as perguntas para depois de todas as falas, a gente abre para as perguntas, tá? Bom, agora eu vou convidar aqui para a mesa a professora Marília Panitz, professora, sempre minha eterna professora, nossa eterna professora Marília Panitz. A Marília Panitz foi professora da Universidade de Brasília, de 99 a 2012, dirigiu o Museu Vivo da Memória Candanga e o Museu de Arte de Brasília. A partir de 94, atuou como pesquisadora e coordenadora de programas educativos em exposições. Atua como crítica de arte e curadora independente desde 2000, realizando projetos com ênfase na produção artística do Distrito Federal e na formação de uma visualidade determinada pela Cidade Nova e em mapeamento da cena cultural de espaços não hegemônicos. Então, agora, por favor, querida Marília Panitz, você está com a palavra. Então, gente, primeiramente, bom, boa tarde para todos. Queria dizer do meu prazer de estar na companhia de Adalberto e do Paulo, e agradecer também muito esse convite da Cecília e do Matias, dois ex-alunos. Eu costumo dizer que eu, desde 2012, não dou mais aulas sistematicamente na UNB, mas que continuo ligada a ela profundamente por esses companheiros de trabalho que têm sido meus ex-alunos. Bom, no dia em que eu recebi esse convite tão prazeroso feito pela Cecília e pelo Matias para participação nessa mesa, eu recebi de um primo querido, que é também professor na Universidade da Paraíba, um artigo no blog da livraria Berinjela, que é no Rio, que é uma livraria que nós costumávamos frequentar juntos, escrito pelo poeta Carlito Azevedo, e que se chamava Crônicas de Oficina 1. Esse trecho diz o seguinte: a poeta norte-americana Rosemary Waldrop, ela na verdade é alemã, né, mas como desenvolveu toda uma carreira nos Estados Unidos, né, ela também é reconhecida como poeta americana, né, gosta de dizer que os versos, ao contrário da linha contínua da prosa, não costumam chegar até a outra margem da página, deixando, por vezes, generosos espaços em branco para que o ser de cada verso faça fronteira com o não ser. Acho que esse é um bom mote para a gente pensar o papel da arte nessa resistência, na subversão a esse estado de coisas, né? Nesse momento, eu ainda não sabia que a nossa mesa se chamaria Margens Horizontes, uma feliz coincidência, né? Nesse seminário, que eu adorei a provocação inicial, e se. Né? Eu queria que mostrasse a primeira imagem. Na verdade, são conjuntos de imagem, por favor. Em tempos de desastres espetaculares, de coloração apocalíptica, e no qual o nosso espaço de ação está dramaticamente reduzido pela pandemia e pelo isolamento social, como ainda conectar-se, o primeiro, por favor, esse já é o segundo, esse. Como conectar-se à potência do desejo e produzir esse antídoto à distopia, que a gente poderia chamar, por hora, de poesia. Essa sequência de imagens são todas imagens super conhecidas, super circuladas na mídia, e eu queria chamar a atenção delas no seguinte: essa primeira, que é do Pantanal, né, Adalberto já falou nitidamente sobre isso,
eu fiquei me perguntando durante um tempo por que essa e não alguma das imagens tantas, terríveis, que certamente nos geraram muitos pesadelos dos animais sendo queimados, né, pelo fogo, né, pelo fogo genocida, né? Porque essa é a questão em última instância. Penso que é porque essa segunda imagem é a imagem da terra morta como carne viva. Já a segunda imagem, também esse conjunto que está abaixo dela, né, que mostra o George Floyd, e ao lado a imitação, com os mesmos gestos em São Paulo contra uma negociante, uma empresária de 51 anos, é a imagem talvez mais cabal do homem como lobo do homem. E a terceira, que teve circulando muitas vezes aí durante o início da pandemia, são imagens da cidade de Bérgamo, na Alemanha, que nos mostra essas que seriam imagens dantescas, né? Imagens certamente do horror medieval, só que produzidas no século XXI, e não nos cantos esquecidos do hemisfério sul, mas na Europa. Ok, podemos passar adiante para a próxima imagem. Frente a isso, a incerteza quanto ao que será do mundo daqui para frente, como reagem os artistas? Como se produz arte? E como não se lembrar do Ângelus Novus, aquele do Paul Klee, que é tomado por Walter Benjamin na sua tese 9 sobre o conceito da história, e que nos aparece como apavorado pelo passado e pelo futuro. Se, por um lado, ao consultarmos as redes sociais, que são nossas janelas para o mundo nesse momento, né, nos deparamos com obras que denunciam os horrores dessa política neoliberal, do capitalismo selvagem e esse seu facilitador, que é o recrudescimento, e servidor, né, que é o recrudescimento dos regimes antidemocráticos, a gente poderá ver páginas que são magníficas, como a da artista Rivane Neuschwander, no Instagram, que vem ao longo dessa pandemia toda colocando imagens, muitas delas dela mesma, né, a maior parte dela mesma, com o seu libelo contra o que está acontecendo, contra todas essas terríveis novidades, né, e que tem a hashtag Cólera Alegria. Se, por um lado, nós temos esse trabalho, como o da Rivane e tantos outros, eu separei esse porque ele realmente me toca a cada dia que eu o visito, há um outro movimento sobre o qual eu gostaria de me deter, pois é onde a minha pesquisa tem me levado ultimamente, no pequeno e restrito universo da casa, para nós que temos casa, claro. A prática da micropolítica, essa possível estratégia de guerrilha na manutenção da sanidade e na ação de fazer ruir a estrutura perversa por meio de pequenas subversões. Voltamos aí, é claro, ao IC, né? Uma provocação feita por artistas, também curadores, Suyan de Matos e o Ilan Bensuzan, que é professor do Departamento de Filosofia, aí na UNB, no início do isolamento, tem, nos últimos 6 meses, me permitido acompanhar, eu fui convidada por eles a fazer o acompanhamento crítico dos artistas. Esses artistas do projeto 40 Antenas, 40 artistas, um projeto complexo, porque vasto e heterogêneo, mas uma oportunidade preciosa para ter uma ideia de como se desenvolvem o pensamento e a prática artística, em tempos excepcionais.
É impressionante, e não é o único projeto, eu estou me debruçando sobre esse, mas existem outros, em outras cidades, que têm sido longevos e têm sido extremamente atuantes, né? A atividade desse se dá por uma conversa constante, através de publicações diárias feitas pelos organizadores nas mídias sociais, das pesquisas que os artistas vêm fazendo durante a quarentena, e em lives que já foram feitas dos 40 artistas, as quais eu finalizei com uma análise do conjunto das lives, e agora, até o final do ano, com outras lives de artistas convidados, alguns deles participantes aqui desse nosso seminário. É bom vê-los em espaços diferentes, né? Nós temos 2 vezes por semana até o final do ano, ou seja, há uma constância também, né? Essa parte é coordenada pela Suyan e pelo Cirilo Quartim, que tem feito a parte gráfica, é também artista participante e ex-aluno. Em meio a isso, a esse trabalho com 40 antenas, e a essa situação em que nos encontramos todos, né, me foi feita uma provocação por outro ex-aluno, que é o Luan Grissolia, que há mais de 2 anos vem pesquisando um formato e conteúdo, essa aí é essa segunda imagem, de um site de arte que, inclusive, inclui mercado, que se estruture de uma forma mais horizontalizada de ação, sem perder a qualidade do que é apresentado aos visitantes, o que não é uma tarefa fácil, né? Porque essa forma mais horizontalizada também faz com que você perca muito controle sobre isso, e é isso que eu aprecio assim, na proposta dele, acho que é uma proposta muito desafiadora. Para ele, eu venho prestando consultoria já há bastante tempo, junto com alguns artistas, designers e programadores, claro. Essa provocação a que me refiro, que ele me fez, foi a montagem de uma exposição online, na falta de uma melhor nomeação. Isso é uma coisa que eu venho pensando bastante. O que será que... como será isso que não é uma transposição do espaço físico, onde há o corpo a corpo com a obra, para esse espaço das mídias, né? Algo que a gente, por hora, está chamando de exposição online. A partir dessa experiência do 40 Antenas, isso que era pedido. Para isso, então, eu convidei a artista Sylvie Aidan, também ex-estudante da UNB, que é também consultora do site, participante do 40 Antenas, para fazermos juntas a proposta, sendo que ela também seria uma das artistas convidadas. No primeiro dia da nossa conversa, a Sylvie trouxe 2 falas preciosas que acho que nos ajudaram a estruturar a proposta. A primeira era que está em torno da sua militância feminista e em relação a essa volta para casa pandêmica, articulada com a posição da mulher dentro do espaço das tarefas historicamente reconhecidas como femininas, né? Ao voltar-se para casa, né? Seria isso, que para nós tem sido muitas vezes terceirizada, com a contratação de empregadas domésticas ou diaristas, em que a luta pela igualdade de gênero desnuda a diferença entre classes. A outra fala dela, vinda da sua história pessoal na sua Alemanha natal, a Sylvie é alemã, e de um ditado usado pelo avô e pelo pai, que associam os tempos difíceis a uma época de produzir pães pequenos. Está nascendo, assim, sobre pães pequenos, notas em torno do isolamento. Essa nossa proposta para Marte, com 5 artistas mulheres, participantes do projeto 40 Antena, artistas com linguagens diferentes e uma proximidade estabelecida pelas circunstâncias que abordam as subversões da intimidade e a mudança que se opera no sujeito, que deixa de ocupar a morada de forma utilitária e passa, então, a ficcionalizar a experiência do cotidiano subversivamente. São elas as artistas Zuleika de Souza, Valéria Pena Costa, Luísa Gunter, Gisele Carriconde e Sylvie Aidan.
Pode passar a próxima imagem, por favor? Eu não vou fazer aqui, gente, uma análise estética do trabalho delas, e sim como, completando esse pensamento das nossas margens e horizontes, o caminho que elas acham para continuar produzindo em meio a essa circunstância que vivemos, né? A Zuleika é artista e jornalista fotográfica com larga experiência em jornais, acho que muitos aqui a conhecem. Passa a quarentena com sua mãe, de quase 90 anos, em um apartamento. A janela é o espaço limítrofe que aparece de diferentes maneiras na série, produzida para a internet, na Superquadra Olhar Possível. Próximo, por favor. Valéria Penacosta é artista que transita entre pintura, desenho, as colagens e instalação. Mora em uma casa que é vizinha do seu ateliê, que ela tornou coletivo. Todo dia ela faz o percurso entre a casa e o ateliê. E entre os dois, ela desenvolve esse trabalho a partir de restos, em especial aqui da poeira, que se acumula no espaço de criação, da qual constitui uma paleta de tons para um trabalho possível. Está aí. A outra, a prateleira, é de poeiras. Depois, Luísa Gunter, pode passar, eu voltei, desculpe. Luísa, que é também professora do Departamento de Arte da UNB, mora em um apartamento com suas 3 filhas, uma pré-adolescente e 2 crianças. Viúva de seu parceiro Dupla Plus, segue o trabalho de foto-performance que eles faziam juntos. Agora, muitas vezes, ela sozinha e outras com parceiros diversos. Boa parte dela dentro da sua casa e fotografada pelas suas filhas, suas parceiras de trabalho. Tá? É muito bonito, eu chamo a atenção, o nome dessa série, que se chama Sobre Ensimesmar o Coletivo como Cuidado. Essa série ao lado é da Manipulografia, que é uma série feita para as mídias, para a internet, especialmente para o Instagram. Né? E esse pão de cima é o famoso pão pequeno alemão. A próxima, por favor. Já a Gisele Carriconde é artista e gestora de um espaço experimental de arte chamado Decorators. Quem vive em Brasília provavelmente conhece. Vive em uma casa coletiva no Lago, com outros artistas, a República Burguesa. A pandemia criou 2 espaços e 2 experiências do seu trabalho. Uma da casa para o quintal, com o seu ateliê de aquarela, e a outra dentro do espaço íntimo, com as instalações que desenvolvem em um limite tênue entre um anti-design e arte conceitual a partir dos materiais de suas instalações, que são guardados na garagem da casa. Próxima. Por último, próxima imagem. A Sylvie, minha parceira, pintora por formação e vocação, que trouxe o ateliê para dentro da sua casa, uma chácara onde vive. Uma retratista por excelência, entre outros retratos, vem trabalhando sua autoimagem a partir da retirada do rosto, por encobrimento ou apagamento. Esse elemento de identificação por excelência. A articulação dessas poéticas, né, das artistas, diferentes formal e conceitualmente, parecem tecer um tecido da alternativa, talvez a nossa utopia. Como um rastilho, acompanha o olhar que recolhe o mundo de dentro de casa. Recolhe a poeira do tempo para dela fazer figuração das camadas do passado. Inventam-se os movimentos que criam estranhamento dentro do hábito, para criar novos hábitos não funcionais, talvez. E traz-se o mundo de fora para dentro da casa, para confrontá-la e revê-la com humor e poesia. E volta-se para dentro de si para descobrirmos esse outro imaginado sem rosto. Sobre Pães Pequenos, origina-se daquele mesmo lugar simbólico de onde se originam as teses sobre o conceito de história de Walter Benjamin.
do horror, da consciência do fim de uma era, da sensação de impotência contra a vaga bárbara que extermina nosso lugar no mundo. Um e outro são pensados e construídos como possíveis antídotos. Sem efeito imediato e aparente, vão reverberando de dentro do furacão, apontando a possibilidade de um fora. Em 1940 ou em 2020. Pães pequenos, grandes atos mínimos. A pergunta seria: o avesso da grandiosidade poderá ser uma permanência da mudança? Disso que talvez a gente tenha que se debruçar sobre para pensar esses atos mínimos. Obrigada, era isso que eu queria falar. A gente que agradece, Marília, sua generosidade. Eu estou aqui também anotando coisas. Nossa, é um grupo grande. É um grupo grande. Tá fazendo isso. É bom porque é coletivo. Não é? Maravilha. Obrigada, Marília. Agora eu vou chamar para a mesa, então, o professor Paulo Tavares. E para quem chegou agora, por favor, façam comentários e perguntem aí no chat, que daqui a pouco a Marília e o Adalberto e também, obviamente, o Paulo vão ficar bem felizes respondendo as perguntas de vocês. Vou apresentar o Paulo a vocês. O Paulo Tavares trabalha na interface entre culturas espaciais, culturais, visuais, direitos humanos e ecologia política. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Research Architecture pelo Goldsmith College, University of London, e doutorado em Research in Architecture, deixa eu falar mais devagar, pelo Goldsmith College, University of London, tem pós-doc pela FAO da USP e Goldsmith. É autor dos livros Memória da Terra, Deshabitar e Forest Law. Foi curador da Bienal de Arquitetura de Chicago, de 2019, e tem experiência na área de arquitetura e urbanismo, culturas visuais, espaciais, direitos humanos, mídias e ecologia. Agradeço, Paulo, a sua presença e convido você, então, para começar a sua fala. Legal, vocês estão me escutando bem? Deixa eu colocar aqui meu cronômetro. Primeiro, agradecer o convite da Cecília, do Matias, bem bacana poder estar aqui presente com a Adalberto, com a Marília nessa mesa. Se a gente pudesse compartilhar a tela, eu pedi para compartilhar aí meus slides, não sei se... aí, legal. Vai ficar um pouco assim, meio... Vamos ver se dá certo. Um pouco mal compartilhado, mas eu acho que dá para ver. Bom, obrigado, boa tarde para todo mundo. O que eu pensei em fazer aqui hoje, compartilhar com vocês, é algo muito informal, contar um pouco sobre um projeto que está em exibição na Exposição Triangular, na Casa Niemeyer, da Casa de Cultura da América Latina. A exposição começou início do ano passado, final do ano passado, se eu não me engano, curada pela Ana Velar. E, enfim, por causa da pandemia ela não está, mas eu imagino que ela vai continuar aberta depois que toda essa história acabar. Oxalá, né? E eu queria compartilhar esse projeto meio que numa tentativa aí de abrir um diálogo com vocês. É um projeto que eu, de alguma maneira, nunca apresentei ele, mas também porque eu acho que ele responde de alguma maneira, ou para mim, particularmente, ele responde a uma questão que é colocada por essa mesa, ou por esse debate, que é uma reflexão, né, que aponta uma crise, digamos assim. Acho que a proposta da mesa, né, como a Cecília construiu no começo dessa conversa, ela aponta uma crise, uma espécie de estado distópico atual em que nós vivemos, e eu acho que os colegas da mesa foram muito felizes em apontar as diferentes dimensões desses estados distópicos, né? Mas também essa mesa, ela se propõe a imaginar uma utopia, né? E eu acho, né, e como imaginar uma utopia nesse contexto, né, distópico? E eu acho que uma das maneiras tem, pelo menos para mim, eu acho que a maneira como esse
horizonte utópico apareceu nesse contexto que nós vivemos foi pelos movimentos anticoloniais e antirracistas que começaram a questionar a monumentalidade das nossas cidades, principalmente começou nos Estados Unidos, né? Depois, por conta do racismo estrutural e da violência policial que mantém esse racismo estrutural nos Estados Unidos, isso explodiu de alguma maneira, algum debate reverberou aqui, mas me parece que esses atos, digamos assim, de vandalismo, né, de destruição, de contestação, se a gente quiser colocar assim, desses monumentos, né, eles me parecem aonde a gente viu esse horizonte, digamos, utópico apresentando, né, e eu acho que é nesse sentido, porque se a gente for pensar numa espécie de horizonte utópico, é claro que isso exige um trabalho, digamos assim, construtivo, né, no sentido de construir, ou reconstruir, ou recuperar, ou reparar uma espécie de mundo que, como a gente viu nas imagens que os colegas mostraram, principalmente o que a gente vê agora com essas queimadas, né, nós estamos aí numa espécie de ruína do capitalismo, né, mas esse horizonte utópico, ele também implica um processo, digamos assim, destrutivo, né, de destruir, digamos, certos arranjos culturais, políticos, econômicos e sociais, cujas raízes estão na perpetuação de um sistema colonial racial que ainda define as nossas sociedades, né? E eu acho que é nesse um pouco sentido que esses movimentos de contestação parecem para mim que abrem, digamos, um caminho para a gente pensar esse horizonte distinto. E, no entanto, né, esses movimentos são sempre considerados como movimentos de apagamento da história, ou são tratados como vandalismos, como violência, ou seja, o que a gente vê é que essa faísca de utopia, essa faísca de um outro mundo possível, né, através do questionamento desses emblemas, desses suportes, desses meios de opressão, na verdade ele está confrontando forças muito conservadoras para que de alguma maneira se mantenha certo status quo, e essa conservação ela está ligado a uma espécie, né, de conservação desses monumentos, que vem muitas vezes legitimada por discursos supostamente liberais, por discursos em favor da arte, por discursos em favor da estética, por discursos em favor do que seria um supostamente, digamos assim, patrimônio nacional ou patrimônio artístico, né? E quando isso começou a acontecer, esse trabalho já estava colocado, esse trabalho que chama Desmemorial, já estava colocado ali na Triangular. E ele é um trabalho muito antigo, né, que não tem nada a ver com esse contexto. Ele é um trabalho, na verdade, que eu fiz em 2008, ainda quando eu era estudante de arquitetura. Eu sou um arquiteto, né, trabalho aí na fronteira, digamos, entre ativismo, culturas visuais, artes e arquitetura, mas de alguma maneira ele ressoou para mim quando esses eventos aconteceram, porque existia muita condenação, né, de que esses movimentos, na verdade, estavam vandalizando, apagando a história, sendo violentos, com registros, digamos assim, uma espécie de violência contra a história, se a gente pudesse dizer assim, né? Mas o que esse projeto mostra é que, na verdade, existe uma espécie de tolerância com outros modos de destruição, né, de outras monumentalidades, e que esses monumentos, cuja, digamos assim, certas forças conservadoras querem preservar, na verdade, são eles mesmos monumentos à destruição, né? Mas eles são monumentos a certas destruições que são legitimadas, toleradas, dentro de uma economia diferencial, digamos assim, de distribuição de violências. Essa é uma pequena introdução para falar desse projeto, e depois eu vou ler um pequeno texto para vocês, e essa é a minha apresentação. Então, Desmemorial, quando eu era estudante de arquitetura, eu fiz uma viagem pela Transbrasiliana, que é a rodovia que liga Brasília a Belém, né, e bate no encruzamento da Transamazônica, uma viagem muito improvisada, com uma câmera improvisada, e eu estava em busca de um monumento, né, de registrar um monumento que o Oscar Niemeyer desenhou para relembrar o massacre de Eldorado dos Carajás, quando dezenas de camponeses foram brutalmente mortos pelo
assassinados pelo Estado brasileiro, e o Niemeyer tinha feito um monumento, e esse monumento, quando ele foi erguido em 2003, mais ou menos, se eu não me engano, ele fez uma espécie, digamos, de peregrinação, né, pela Transbrasiliana, e nesse caminho ele foi parando em vários assentamentos do movimento do Sem Terra, para rituais de luto, para rituais de relembrar os companheiros que haviam morrido na luta, né? Então, a minha trajetória, ela fazia um pouco isso, né? Numa tentativa de reconstruir esse movimento que sai de Brasília e vai para a Amazônia, né? E documentar esse memorial, né? Que, de alguma maneira, representa uma história brasileira, né? Representa uma história marcante, digamos assim, da constituição, da formação do Estado, da formação da nacionalidade brasileira. Essa é uma paisagem, a Transbrasiliana, né? Ela é uma paisagem muito marcada, digamos assim, por grandes latifúndios, muitos deles ociosos, e por várias ocupações, vários assentamentos do movimento Sem Terra, de alguma maneira mostrando aí uma espécie de contradição intrínseca à formação da sociedade nacional, né, a formação da história brasileira. E quando eu cheguei lá, esse monumento, na verdade, ele não existia, né, o que existia no lugar desse monumento era um grande poste. É interessante notar que esse monumento, ele estava colocado no entroncamento da Transbrasiliana com a Transamazônica, né, ou seja, ele é uma espécie de ponto nevrálgico, digamos assim, do Brasil. Eu diria que é um coração do Brasil, uma área muito dominada por latifundiários, né, de muito conflito, muita violência rural do campo agrário, e no lugar desse monumento, esse monumento onde ele estava instalado não estava mais lá, e o que estava é esse poste de luz com esse jardim. O que aconteceu é que quando esse monumento ele foi colocado, né, através dessa peregrinação dos companheiros do Sem Terra, ele foi imediatamente destruído, puxado por correntes de caminhões pelos latifundiários, que não admitiriam que você tivesse um monumento onde estivesse escrito "A terra também é nossa", nesse território que eles consideram que é um território que lhes pertencem e sobre o qual eles têm um grande poder. Essa é a Isabel Lopes, uma das militantes do MST, que eu fiz uma entrevista com ela contando um pouco a história das ruínas desse monumento. E o projeto Desmemorial, ele busca pensar o que significa a destruição como memória, né? Não um monumento como, digamos assim, registro da memória, mas a própria destruição de uma monumentalidade, né, como marco histórico, marco da história social em si. Então, basicamente, é um projeto de arquitetura, e o projeto de arquitetura significa construir uma espécie de vazio nessa paisagem onde estava o monumento, né, marcando não apenas a presença desse monumento, mas principalmente a sua ausência, referindo esse processo de apagamento, referindo-se a esse processo de destruição. Uma espécie de corte, uma espécie de vazio que aponta, em certo sentido, uma espécie de ausência de apagamento na memória coletiva, né, e uma espécie, digamos assim, de não responsabilização pelos atos de violência do Estado cometido contra as camadas mais subalternizadas da nossa população. Esse é um outro desenho do monumento, marcando a paisagem com esse rasgo. E nesse monumento, né, haveria algo escrito que falaria, apesar de ele ser um monumento fictício, ele também é real, que falaria não apenas, né, de que ali existia um monumento, mas que também havia destruição daquele monumento. Então, eu acho que esse aspecto de que a destruição ela é mesmo uma espécie de processo histórico em relação à monumentalidade na memória é fundamental aqui, mas o ponto que eu gostaria de colocar para vocês é como existe uma espécie de regime diferencial de distribuição de violência, e isso significa, em certa medida, um movimento dialético de conservação, né, e destruição de certas formas sociais opressivas que hoje ainda se mantêm na nossa sociedade. Aqui é uma implantação do monumento Desmemorial, e aqui é uma outra imagem dele recortando a paisagem de Marabá, perto de Eldorado dos Carajás, onde aconteceu o massacre contra os companheiros do Movimento Sem Terra. Para finalizar, eu vou mostrar aqui um pouco, deixar aqui no fundo o vídeo
de documentação, né? Era um trabalho, assim, digamos, bastante experimental. Não, quando ele foi feito, quando essa documentação foi feita, era, na verdade, uma espécie de documentação. Eu estava apenas buscando registrar essa paisagem e esse evento, né? E eu vou deixar rodando no fundo para vocês darem uma olhada nessa paisagem. Como vocês viram, filmada de uma maneira muito precária, né? É uma viagem praticamente onde eu fui eu mesmo com uma mochila, tomando vários ônibus até para, digamos assim, entender o que seria essa paisagem brasiliana. E eu vou ler um pequeno texto. E esse texto eu escrevi, na verdade eu fiz esse trabalho em 2008, esse trabalho dura de alguma maneira até agora, porque esse projeto memorial ele é mais recente do que essas gravações de 2008, e esse texto eu escrevi em 2020, de alguma maneira sobre o impacto, né, dos movimentos antirracistas e anticoloniais que estavam desfigurando esses monumentos, e, sobretudo, sobre o impacto de uma espécie de discurso conservador que vem tanto do campo de vista do campo da arte, das culturas visuais, como também do patrimônio e da arquitetura, que, no meu entender, significa também certas conservações de regime, de poder e opressão, baseados em questões de raça, em certas permanências coloniais que estruturam a nossa sociedade. Vou só passar aqui um pouco mais, porque senão a gente não vai chegar numa parte. Pode um evento de destruição de um monumento ser, em si mesmo, considerado um monumento documento histórico? De que maneira podemos pensar que o vandalismo, entre aspas, a desfiguração, a destruição ou a remoção de um marco comemorativo na paisagem é em si mesmo um evento que exige ser relembrado como um marco da história social? Quem me lê, era um texto, né, publicado num blog, creio, inevitavelmente, deve atribuir as perguntas acima aos atos dos movimentos antirracistas e decoloniais que estão removendo estátuas de escravagistas e colonizadores em vários cantos do mundo. Aqui desdobra-se uma questão importante, pois esses objetos e estátuas são, na verdade, monumentos à destruição. Destruição de povos, de culturas, de objetos, e também destruição de monumentos que embasavam essas formações culturais. Podemos, então, assumir que a destruição está historicamente no cerne da memorialização da paisagem e arquitetura, tal como observamos na modernidade e colonialidade? E se sim, quais destruições são toleradas e sancionadas, a não ser tratadas como monumentos da destruição ou como monumentos à destruição de monumentos, mas sim como símbolos do progresso ou da civilização? E quais são condenadas como ato de violência contra a história, contra a memória nacional, contra a civilização? Existe uma economia entre violências toleradas e condenadas? E em que medida isto funciona como um sistema sutil, mas por isso ainda mais poderoso, de manutenção de regimes de poder e narrativas plasmadas na paisagem? Pensei em colocar esta questão em reverso. Ao invés de olhar os monumentos construídos, olhar aqueles que foram destruídos como se fossem uma espécie de arquivo patrimonial invisibilizado, apagado. É claro que compilar esta lista é uma tarefa longa e complexa em múltiplas dimensões, e levanto a questão sumariamente, a título de questionamento. Numa genealogia da paisagem memorial brasileira, creio que teríamos um arquivo majoritariamente feito de monumentos destruídos que comemoram a história e os afetos daqueles que na história monumentalidade oficial são tratados como vencidos pela matriz moderna colonial de poder. Um exemplo que me vem à lembrança: a destruição das cachoeiras sagradas do povo Munduruku pela usina hidrelétrica de Telespires, que, segundo as lideranças locais, gerou uma crise espiritual em toda a comunidade. Quantas cachoeiras sagradas não foram vandalizadas, desfiguradas, destruídas pelo projeto moderno colonial que está na base da formação do Estado Nacional brasileiro? Há certa economia de violências, segundo a qual certos objetos monumentos da memória podem ser destruídos sem culpabilidade e responsabilidade, e sem a indignação que outros monumentos de comemoração da identidade nacional reverberam? O exemplo acima nos propõe uma questão que me parece central.
A memória, enquanto objeto, monumento, arquitetura na paisagem, é resultado tanto de construções como destruições, visibilidades e apagamentos. E ter isso em conta é fundamental para entendermos a distribuição diferencial de violências que marca a nossa sociedade. Mais próximo da arquitetura, gostaria de compartilhar um projeto com vocês. Em 2008, fiz uma longa viagem de ônibus de São Paulo a Marabá, no Pará, em busca do monumento Eldorado Memória, desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, para recordar o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 17 de abril de 1996. Durante um protesto de milhares de trabalhadores sem terra, 19 camponeses foram brutalmente assassinados por forças do Estado na chamada Curva do S, na rodovia PA 150, município de Eldorado dos Carajás. No caminho, Niemeyer desenhou o projeto meses depois e logo o monumento partiu na peregrinação pela rodovia transbrasiliana, desde Brasília até Marabá. Após dias atravessando os sertões, no 7 de setembro de 1996, o monumento foi implementado em Marabá, no centro de uma grande rotatória de entrocamento entre a Transbrasiliana e a Transamazônica, coração da violenta fronteira nacional colonial. 2 semanas depois, na calada da madrugada, o monumento foi destruído por um grupo de latifundiários. Disse que usaram correntes, as mesmas que usam para desmatar florestas, amarradas na base da estrutura e puxadas por tratores até seu colapso. No centro da rotatória, hoje existe um poste de luz. Até então, desconhecia qualquer imagem do monumento, a não ser esboços de Niemeyer. Na base, em grande tipografia, lê-se a frase: "A terra também é nossa". Minha viagem seguiu o percurso do monumento, documentando esta paisagem transbrasiliana com uma câmera improvisada. No lugar do memorial, encontrei um vazio, uma ausência, apagamento, uma desmemória. Conversando com Isabel, vi apenas uma imagem do monumento, uma fotografia desfocada de suas ruínas. Eu vou avançar aqui para a gente ver um pouco essa imagem da Isabel mostrando essa experiência originou um projeto que gostaria de compartilhar. A destruição do objeto monumento desenhado por Oscar Niemeyer sugere outro monumento, um que manifeste tanto memória como apagamento, lembrança e esquecimento, presença que é ao mesmo tempo ausência, vazio que em si mesmo é monumental. Este outro monumento, que está presente ainda que não exista concretamente, uma presença fantasmagórica, é feito de um brusco recorte na paisagem, uma escavação do vazio nas proporções volumétricas do projeto original de Niemeyer. Demarca uma não presença no espaço público e na memória coletiva, a construção e destruição da arquitetura como documento. Na base do monumento, lê-se a escritura: no dia 22 de setembro de 1996, o monumento Eldorado Memória que estava neste local foi destruído num gesto de violência contra camponeses sem terra. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o monumento Eldorado Memória, que esteve nesse local, foi destruído projetado por Oscar Niemeyer, o monumento relembrava o massacre de Eldorado dos Carajás. O atual monumento aqui presente, um grande vazio que ocupa o mesmo volume do projeto de Niemeyer, relembra tanto a presença quanto a ausência do monumento original, construção e destruição como memória material e simbólica da arquitetura. Este vazio nos faz recordar o trágico massacre ao mesmo tempo que registra seu apagamento. Atos contínuos na longa história de violência que marca a questão agrária do Brasil. É isso. Obrigado por escutar. Obrigada, Paulo. Agradecemos, nossa, enormemente as falas de vocês. Vou passar agora o momento para... Vou botar todo mundo aqui na tela. Cadê todo mundo? Para a gente... Obrigada, Isaac. Foi mágico. Eu falei, vou botar todo mundo já apareceu na tela. Tiveram algumas perguntas, eu organizei aqui pelo menos uma para cada, para a gente ver o que a gente consegue responder. Então, tem uma da Aline muito boa, que acho que ela junta vocês, né? Então, eu vou fazer uma para o Adalberto, uma para a Marília, uma para o Paulo, e depois eu jogo essa provocação da Aline
para, enfim, quem quiser pegar, pega e vai, né? Bom, primeiro para o Adalberto, na verdade, tiveram duas questões. Até vou ver se eu acho elas aqui, deixa eu voltar lá para o começo dos nossos comentários, né? Uma foi sobre, bom, a linguagem como vegetalidade, né? Então, Beth Mori gostaria de saber mais aqui, né? Entender mais sobre essa linguagem como vegetalidade, essa relação que você fez, acho que dentro da noção de tradução, de transplantar, achei isso super incrível. A outra foi sobre um desejo de saber mais sobre o seu livro Ensaio. Deixa eu ver quem que comentou aqui, já não me lembro mais, eu não anotei, desculpa quem perguntou, eu não anotei na hora, mas seria para a gente trazer essa discussão, né? Você falou, obrigada, Fantasminha, Isaac. Eu já vou fazer todas as perguntas, porque acho que todo mundo já vai pensando um pouquinho, tá? No caso da Marília, a gente teve alguns comentários, aliás, foram vários comentários, não tantas questões, né? Mas o G comentou do rastilho coletor, né? De pensar nessa conexão, isso, que ele vai flipar, já com corações, com olhos estrelados. E aí eu acho que tem um comentário da Aline, né? Do vegetal como um monumento passível de destruição, que aí juntando um pouquinho, né, dessa noção de memória, de cotidiano, né, dessa rotina de pandemia, desde os pequenos pães, que, aliás, eu adorei também o pequeno pão, ainda mais sabendo que é da Lu, o pequeno pão alemão, e, no caso, especificamente, para o Paulo... Ai, peraí que agora eu preciso achar que é um comentário um pouquinho grandezinho, cadê? Já está aí, ó. Já está aí, obrigada, Fantasminha maravilhoso. E Ana Tamayo, muito bom apontar os regimes de conservação. A memória institucional é ainda gerida pela lógica colonial. Será que hoje podemos dizer que sistemas de memória diversos já estão convivendo? Né? Então, essa seria a questão específica para o Paulo. Adalberto, você quer começar? Pode ser? Pode ser. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu gostei muito de ouvir o Paulo e a Marília, particularmente nessa questão da memória e do monumento, né? Como a Marília lembrou, o texto do Walter Benjamin dá muitas respostas interessantes sobre essa questão, né? E uma delas é aquela famosa frase: não há documento da cultura que não seja ao mesmo tempo documento da barbárie, né? Agora, entrando na questão do vegetal, o meu ponto de partida é um texto do Francis Ponge, que é um poeta que eu traduzi, e ele tem uma série de textos sobre o vegetal, dentro de um livro chamado Partido das Coisas, e ele vai comparar a escrita ao vegetal, sobretudo nesse aspecto da escrita, o fato de que a escrita ela procede por acréscimo, né? Você escreve uma coisa, depois você acrescenta outra, né? Você não pode voltar atrás. Quando você publica uma coisa, depois tudo que você pode fazer é emendar, é publicar um outro livro que vai ampliar aquele outro livro, que vai ampliar aquele outro livro. E ele faz uma analogia muito bonita dessa forma, da relação entre a escrita e o vegetal, né? Isso está explicado nesse livrinho Transplantações, né? Que vocês acham facilmente aí na Amazon, tal. Ele está num formato e-book também. E sobre o meu ensaio, não, eu ainda não... É uma coisa que eu comecei agora, e estou nessa fronteira, né, voltando, é o Partido das Coisas, voltando a essa fronteira de linguagem, ao mesmo tempo, e de condição, de modo de existência, para usar o termo do Bruno Latour, né? Então, eu estou nessa fronteira também entre o ensaio e o romance, e é um projeto que está começando ainda. Obrigada, Adalberto. Bom, vou passar, então, agora para Marília. Marília, você
Comenta um pouco, então, dessa... Eu quero aproveitar e acrescentar uma questãozinha, né, quando você fala... Não é no momento, quando você traz a noção da casa como estratégia política, né, que o que motivou a quarentena, enfim, acho isso super potente, né, e eu anotei aqui, quando você estava comentando, né, de fazer ruir pequenas subversões. E aí eu fiquei pensando nesse gancho, né, assim, com a utopia, ou seja, de trazer esse tremor necessário, né, assim, para além dessa noção de um olhar para o horizonte, naquela noção tradicional, não vou nem colocar clássica, porque é uma visão mesmo do Thomas More de promover uma caminhada, né, que o Edson ontem, né, nos lembrou, né, a questão do horizonte, de olhar para o horizonte, não é tanto ficar estático diante do horizonte, mas sair em movimentação, né, então eu fiquei pensando se você faz alguma relação, né, nesse ruir da casa como potencial transformador, ou seja, que seja nessas pequenas brechas, que seja nesses intervalos, nessas ramificações, enfim, algo por aí. E eu não sei se você quer que eu comente, que eu te lembre as outras questões, né? A questão do rastilho que o G colocou, né? Isso. E a outra era uma de analisar o cotidiano com os pequenos pães. Aham. Bom, vou então começar a partir da primeira que você colocou, que não é a primeira coisa que eu falei, mas eu acho que ela ajuda a colocar a comentar as outras duas questões, né? Essa ideia do rastilho, ela vem muito a partir dessa ideia de, quer dizer, como ser subversivo dentro de casa, né? De uma certa forma, seria isso, né? E também tem a ver com a fala da poetisa americana com a qual eu iniciei a minha fala, com essa coisa desse espaço, quer dizer, algo que fica sempre inacabado, né? Quer dizer, o que tem me parecido pela manifestação, né, poética dos artistas de dentro, né, do espaço, esse que não, que quem percorre o horizonte é o olho através da janela, né, é que isso vai mantendo como que uma chama acesa, uma chama de resistir vamos dizer, a ser engolido por esse papel tradicional da casa, né? E repensar a casa como espaço de ação e espaço que mude, vamos dizer, a sociedade como um todo, né? Como se fossem pequenos espaços que estão sendo ativados coletivamente, que isso, de certa forma, poderá mudar, né? Como pequenos gestos, pães pequenos, que, de certa forma, possam substituir a grandiosidade da revolta, não como uma coisa retirando a revolta daí, mas se sustentando uma revolta vamos dizer, num passo pequeno, para a permanência da mudança, né? Me parece que essa talvez seja uma das coisas para se pensar enquanto não se pode agir mais concretamente. Temos falado tanto dessa coisa, que não é possível juntar o povo na rua, que é para poder mudar essa coisa toda que está aí, né? Talvez a gente tenha que aprender essa estratégia de juntar de outra forma, juntar fazendo os mesmos gestos. Não sei se eu respondi, mas é meio por aí que eu tenho pensado todo esse trabalho dos artistas todos, a montagem da exposição, isso que tem sido mostrado, e que, embora sejam pessoas que eu conheço, tenho conhecimento do trabalho, tem me surpreendido muito o que a quarentena os faz produzir, em termos de poesia. Tá? Maravilhoso. Essas palmas aí eu gostaria também que fossem as minhas. Porque a gente está muito acostumado a pensar o espaço da cidade, né, obviamente, como espaço de política, né, esse espaço de comunidade, espaço de encontro, e, enfim, então, agora é isso, repensar a casa de uma forma política transformadora da intimidade, né, enfim, acho
Super bom, Marília. Vou aproveitar esse gancho da política e passar para o Paulo. Vamos retomar a pergunta de Yanita Tamayo, sobre regimes de conservação, né? A memória institucional ainda gerida pela lógica colonial, como você tinha comentado. Será que hoje podemos dizer que sistemas de memória diversos já estão convivendo, né? Assim, como que você traz isso? E teve uma outra no finalzinho, que aqui, né? Ai, meu Deus, o monumento... Ai, ui, socorro. Para de mexer. Foi. O monumento ao sem terra destruído em Marabá remete ao monumento de inauguração da obra, pedra fundamental da Transamazônica, o tronco de uma castanheira que foi derrubada, né? Então, enfim, seriam essas duas questões para você, Paulo. Deixa eu sair de cena. Seu microfone desligado. Paulo. Funcionou? Oi, volta. Primeiro agradecer a Ian por estar presente, pela pergunta, obrigado. E agradecer também o pessoal que perguntou. Se a gente dizer que sistemas de memória diversos ou de conservação diversos já estão convivendo. No meu entender, concordo com a pergunta, é uma questão de patrimonialização, de conservação, mas no meu entender é uma questão que atravessa todo o sistema da arte, né? E a gente está vendo essa questão sendo colocada muito prominentemente por instituições de arte, né? Que trabalham com questões de visualidade, que trabalham com questões de memória, que trabalham com questões de significado, né? Tendo que se reposicionar, tanto em relação aos seus acervos, digamos assim, né? O que colecionam, etc. e tal, mas também a como se relacionam com o público, dado, digamos assim, um estado de convulsão social que questiona, digamos, certas estruturas coloniais raciais de poder. Eu acho que esse debate ele está muito efervescente, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil, eu acho que tem vários caminhos para isso, mas, de alguma maneira, eu entendo que essa questão atravessa todo, digamos assim, todo o regime de visibilidade, né, que é um regime político no qual a gente vive, e que a resistência da arte contemporânea hoje, ela perpassa muito essa questão, né? A ideia de uma resistência, a ideia de uma insurgência, né? Ela perpassa muito essa questão para além de uma questão, digamos assim, de representatividade. Sobre o monumento da Transamazônica, eu adorei essa referência, eu conheço esse monumento, né? Quando os militares vão lá, eles cortam uma castanheira, eu tive lá, eles colocam uma grande placa, né? E eu acho que isso é interessante, porque ele conecta com a apresentação do Alberto, uma espécie assim, né, a relação do vegetal, digamos assim, com o monumento, e conecta um pouco com o que a Ana perguntou, que é se existe uma possibilidade de diversos tipos de memória convivendo. Eu acho que esse evento mostra que não, né? Porque, como a gente sabe, para os povos indígenas, para os povos originários da terra, para os povos nativos, para aqueles povos que cuidam e moram na terra, as árvores, a natureza, de fato, elas são memoriais, elas são paisagens que têm significado simbólico, afetivo, histórico, né? Mas, no entanto, digamos assim, dentro dessa economia diferencial de regimes de destruição, né, que são tolerados e outros que são condenados, a destruição desse tipo de monumentalidade, essa monumentalidade ou dessa paisagem, digamos, memorial, que é a floresta para esses povos, né, ela não é considerada uma destruição, ela é considerada progresso, ela é considerada, para pegar o Walter Benjamin, que sempre aparece por aí, ela é considerada um documento de civilização, mas, na verdade, ele é um documento de barbárie, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que aconteceu no Quilombo, Calunga, durante a pandemia, que se aproveitaram do contexto da pandemia, destruíram grande parte da mata nativa que havia lá, né? Ou se a gente pensar, por exemplo, nos Guarani, que moram em São Paulo, que estão enfrentando ali na Serra do Japi várias empreendedoras imobiliárias destruindo aquelas florestas, que para eles são florestas ancestrais e memoriais, a gente vê que, na verdade, ou se a gente pensar no Munduruku, que foi o exemplo que eu trouxe, que tiveram suas ruínas pilhadas, né, e levadas para o IFAM através da construção da indústria Telespires, a gente vê que, na verdade, existe um
né, toda uma espécie de regime cultural, curatorial, patrimonial, artístico de visibilidade que legitima certas formas de destruição, enquanto denuncia outras como não toleráveis. E esse regime de violência diferencial é também um regime de visibilidade diferencial, e, no meu entender, as questões de resistência do campo de vista das culturas visuais e das artes perpassa essa questão, fundamentalmente, que é uma questão que a gente não pode mais evitar. Pronto. Obrigada, Paulo. Questões técnicas, né, gente, para dar emoção, mas está tudo certo. Tem uma última questão aqui, que a Iana colocou, eu acho que foi em cima da fala do Paulo, mas eu acho que a gente pode botar todo mundo na tela, porque... Tô louca. Né, porque eu acho que é uma questão que cabe, porque faz parte do encontro, é um dos motes, né, de trazer essa relação para o processo criativo, né, como que a gente, então, pensa essa construção de utopias, como que a gente faz diante de tanta catástrofe, né, de tantas denúncias que vocês também trouxeram, né, vou botar aqui a pergunta da Iana, né, falando se o poder opera por destruição, a arte, a pesquisa estaria trabalhando numa espécie de microconstrutivismos de outras realidades possíveis, né, ela complementa, né, haveria também uma mudança de escala das narrativas, aí eu estou meio que jogando para ver quem que pega e quem que quer desenvolver essa narrativa. Bom, vai, Adalberto, então. Não, vai. Pode falar. Não há problema nenhum. Eu posso fazer um sorteio, que nem eu faço em sala de aula. Eu não tenho. Eu vi que o Gerotov falou também do Tsai-Ming Liang, né? Quer começar daí? Aqui, né? Tem muito a ver com essa escala, né? Com esses gestos mínimos, né? Os filmes do Tsai-Ming Liang exploram justamente esses vazios, né? O sujeito que né, come uma melancia durante quase uma hora do filme. E esse modo de explorar, eu acho que a escala do ponto de vista da densidade, né? Eu gosto muito de pensar isso, de você explorar muito mais a densidade das coisas, né? Isso também é do Ponge, essa ideia. O Ponge fala aí na espessura semântica das palavras, né? As palavras têm uma espessura semântica, você pode viajar nas palavras, né? Então, eu acredito que essa é a escala que eu acredito que seja possível, né? A monumentalidade, né? Eu acho muito legal a fala do Paulo, não mais a monumentalidade, a ideia de monumentalidade como um gigantismo, né? A própria amazônica e a transvaziana, essa ideia do grande, né? Do Brasil grande, etc., mas aonde as coisas estão se dando de fato é no Brasil pequeno, né? Naquelas pequenas transformações que demandam ações micro, né? Estruturais, como ela disse, e eu acho que toda revolução deve começar aí. O Benjamin fala isso, o Messias, ele entra por uma portinha, né? Por uma portinha pequena, me lembrou o pãozinho, né? Ele entra por uma fresta da história, né? Uhum. Maravilhoso. Então, só porque Adalberto já tão lindamente falou de algo que eu estava querendo falar, né? Eu só volto a lembrar, então, essa ideia lá do ditado alemão dos pães pequenos, e a ideia de que estava ouvindo o Paulo falar e estava me lembrando da Triangular também, né? Que eu fui acompanhando toda a forma encontrada belamente para manter a exposição, apesar do espaço físico estar fechado. Eu acho que foi um trabalho magnífico, pude acompanhar bem, e eu acho que se vê, em última instância, né, e aí levando a pergunta à questão da produção de arte, né, é que realmente isso aparece, e talvez ela esteja sendo, vamos dizer, deixado mais claro por essas limitações da pandemia. Mas ontem o Moacir dos Anjos
publicou essas lembranças do Facebook. A exposição que ele fez, Não Está Morto Quem Peleja ainda, como é que é? Peleja é como fala na minha terra, ele transformou, né? Mas o fato é esse, em que isso se via nas obras como tal. É a obra lá do Randolph com o bordado, né? A obra do Paul Setúbal, é uma coisa de malhar a ideia na própria materialidade do objeto e dali fazer surgir poeticamente essa subversão, né, do pequeno. E me parece que Iana, quando fala dessa coisa das narrativas e tudo isso, ela está apontando para isso, né? Além, é claro, da questão polissêmica, né, e polifônica de várias memórias convivendo ao mesmo tempo, né? É linda essa ideia de você botar o monumento destruído dos Sem Terra com aquele outro da Transamazônica, que é o corte daquilo que significava efetivamente algo para se lembrar, né? Perfeito. Só para um comentário rápido, eu acho que o papel da arte hoje é impressionante, assim, primeiro a gente lembrar, né, que de alguma maneira a cultura e a arte foi a primeira coisa a ser atacada, quando a gente começou a ver essa onda, né, eu tenho aquela imagem eu esqueci o nome do curador, mas ele curou a exposição Museu Queer, se eu não me engano, lá, começou lá no centro. E eu tenho uma imagem que eu fiz um screenshot, que é ele numa comissão parlamentar, repondo, e ele com uma obra, aquela obra da Lygia Clark, que são aqueles, eu esqueci o nome, que são aquelas vestimentas, com os tubos, que está falando de uma relação corporal, acho que Marília deve lembrar, saber de cor, não sei se... Relacionais. Obrigado. E ele segurando, né, uma foto, meio que assim, mostrando, olha, isso que eu estava mostrando na exposição, e tentando falar que não era uma exposição, enfim, de pedófilos, etc e tal, como enfim, aquela exposição como ela foi julgada, né? Então, assim, interessante notar como a arte foi a primeira atacada, e eu acho que também é interessante notar como as instituições de arte, nesses movimentos, assim, de convulsões, acho que a Marília trouxe várias experiências aí, né, como a arte está respondendo a isso do ponto de vista do espaço doméstico, do ponto de vista do espaço da clausura, do isolamento, ou como a gente vê, por exemplo, na relação dos monumentos, as instituições de arte respondendo a isso, tentando reconfigurar suas coleções, como que a arte também é o mais sensível, né, ela é a primeira a ser combativa e, de alguma maneira, ela é o mais sensível a essas mudanças sociais, ou seja, assim, se registra antes, de alguma maneira, como se ela pudesse sentir um porvir. Então, e eu acho que por isso que também ela é atacada. E no momento que nós estamos, eu acho que essa destruição, ela opera muito num regime de visualidade, muito num regime de sensibilidade. Né? Eu acho que o que a gente está vendo hoje é como que essa coisa da guerra cultural, na verdade, ela de fato está ocorrendo, ela de fato tem um sentido muito destrutivo de tecidos sociais, né? E nesse sentido, eu acho que a arte tem um papel restaurativo, construtivo, né, da gente realmente interferir nesses regimes do visível e do sensível e marcar certas posições da qual a gente não pode regredir, porque há toda uma iniciativa de transformar a nossa subjetividade, de reduzir a subjetividade de todo um país a uma subjetividade patriarcal, né, uma subjetividade... enfim, daquela família tradicional, uma subjetividade do nacionalismo ufanista, em certo sentido, e que todos esses mecanismos operam de uma maneira muito poderosa hoje. Então, assim, no meu entender, as artes hoje são realmente o grande, assim, campus do sensível, né, do político e do sensível, e é muito bacana ver essas diferentes iniciativas aí, como elas responderam a esse contexto, né? E acho que se não fosse elas, a gente estaria um caco hoje. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Bom, infelizmente a gente passou do nosso tempo, não sei se alguém tem alguma urgência para falar, fico querendo não acabar nunca, né? Mas já passamos um pouquinho do tempo. Eu vou então encerrar e convidar todo mundo para amanhã. Vou botar a Matias aqui junto.
Tá. Que está mutado, se ele quiser falar alguma coisa, ele precisa tirar o microfone. Só para agradecer de novo, então, foi riquíssimo esse encontro de hoje, continuando, né, já nas questões começadas ontem, né, a partir da noção de sonho. Então, hoje a gente trouxe essa questão da especialidade, da memória, dos apagamentos, né, da linguagem. Então, isso foi super, super enriquecedor. E amanhã a gente continua de novo às 4, né? Amanhã temos a apresentação da mesa Ficção Forma Formulações, e nessa mesa teremos eu, G. Ortoff e Leno Veras, mesmo link, amanhã às 4 horas. Gente, super agradeço. Obrigado. E ficará gravado depois, quem quiser assistir depois, aproveitem, tá? Obrigada, gente. Também agradecer a mesa, agradecer, bacana conhecer todo mundo, espero que aí, num momento muito breve, a gente possa estar ao vivo e conversando sobre essas coisas num espaço positivo, pelo amor de Deus. Numa galeria, Isso, esperamos todos. Tchau, a gente tchau. Me chamem o ano que vem presencialmente, que eu vou. Sim, teremos desdobramentos desse projeto. Fiquem ligados, porque a gente é guloso. Aprendemos isso, eu e o Matias, tanto com a Marília quanto o G, nossos mestres gulosos. Então, a gente não se cansa e a gente quer mais. Esperamos vocês, gente, nos próximos. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. Tchau.